Pronto, já voltamos para falar do Gigante da Colina, que estreia final de semana. Jogaço contra o Vila Nova. O Vasco queria fazer o jogo no Maraca, não conseguiu. Domingo, né? Vai ter que ser em São Januário, que tá bom também, né, Edu? Sexta-feira. Faz um bololô lá, faz uma mistura lá. Tem que ganhar, cara. Só ganha, por favor. Não aborrece o final de semana, não, cara. Porque, pô, se empatar ou perder sexta-feira, o final de semana Já todo. o final de semana todo. Exatamente. Então, pra você ficar otimista ou não, a gente tem uma arte com os números do seu Vascão, gigantão da colina, que merece, a torcida merece melhores dias na tela. O Vasco jogou 15 vezes, fui clear, 8 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. 57,7% de aproveitamento, até que razoavelmente bons gols marcados, 21 gols marcados, mas sofreu 14, isso porque o Thiago fez mais milagre que Santo Agostinho. Esses números, é por isso que o número pode ser balizador único para as coisas. O Vasco perdeu todos os clássicos, todos. Resumindo, jogo duro, o Vasco perdeu todos. Então esse número vale para nada, nada. O Vasco jogou todos os clássicos? Perdeu todos os clássicos, perdeu todos os clássicos. Então, vale o que esse número? Com todo respeito aos times menores, venceu dos menores, que esse ano tem menos investimento ainda no Carioca, para. Sabe, perdeu todos os clássicos, todos. Contra o Fluminense, passou vergonha, inclusive. Pô. Ô, Carlinhos, e aí? É aquela história. O pior dos melhores e o melhor dos piores. Foi o que o Vasco apresentou nesse Carioca. E a gente veio elogiando o início do Vasco, a forma organizada que está. Eu, particularmente, eu gosto que o Vasco jogue mais em São Januário do que no Maracanã. Eu acho Mas para estreia não era melhor botar lá? Eu prefiro o São Januário, porque São Januário... Cuidado aí, hein? São Januário faz parte. A torcida consegue fazer uma pressão maior, um caldeirãozinho, e isso faz uma diferença para você se impor no adversário. Até porque o torcedor do Vasco anda muito desanimado de ver. E não adianta a gente se iludir que o Vasco vá lotar o Maracanã, que não vai. Então, assim, fica uma coisa muito espaçada. Então, eu acho que o Vasco tem que jogar em São Januário. Tem que ser o seu mando de campo na Série B em São Januário, porque em 2009, quando nós ganhamos, a gente jogou a maioria das partidas em São Januário. Isso é importante, ó, depoimento de quem teve lá. São Januário faz diferença, lembrando que o Vila... Se eu vou o jogo, se eu não vou. Que o Mateuzinho, meio atacante do Vila Nova, foi o vice-artilheiro do Campeonato Goiano, bom jogador. O Vila que perdeu a semifinal para o Atlético Goianiense, que acabou sendo campeão em cima do Goiás e deu aquela treta lá. O Goiás tuitou que o esgoto tem nome, Federação Goiana de Futebol. O Goiás meteu o pé na porta e o Edu faz nos textos dele lá no Instagram. Liga o F e vai embora. Agora, para trazer tudo sobre o Vascão da Gama, o torcedor fanático do Vasco que está aí coladinho com a gente, aliás, tem dado uma audiência incrível, o torcedor do Vasco, Flávio Amêndola, na sede náutica da Lagoa. Fala, El Bigodon, conte pra gente tudo o que você sabe sobre o Vasco. Tudo bem, GV? Abraço para você, Carlos Alberto, fui clear para todo mundo que está ligado acompanhando os donos da bola. Vocês já falaram sobre a situação do jogo acontecer mesmo em São Januário e hoje, a partir do meio-dia, a direção do Vasco liberou a venda de ingressos, ou seja, os ingressos para esse jogo já estão à venda. Os ingressos aí eles variam 120, 60, mas aí tem a meia entrada também, que vai para 30. Então é bom para o torcedor vascaíno dar esse pontapé inicial ao lado do time na Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo que acontece na próxima sexta-feira, às 7 da noite. E GV, o Vasco, a última vez que entrou em campo de forma oficial foi no dia 20 do mês passado, no segundo jogo da semifinal contra o Flamengo. De lá para cá, apenas treinamentos lá no CT Moacir Barbosa. No último final de semana, o Zé Ricardo comandou o Vasco em um jogo treino contra a equipe do Olaria. O Vasco venceu por 3-2. E essa semana, ontem, o Vasco já iniciou aí a última semana de preparação para esse confronto. Hoje, obviamente, faz mais uma atividade lá no CT, já de olho nesse jogo contra o Vila Nova. Quem vem treinando praticamente todas essas atividades, vem fazendo todas essas atividades com o elenco do Vasco, é o Zé Gabriel. O Zé Gabriel que chegou essa temporada, veio do Internacional, já tem status de titular com o técnico Zé Ricardo, e ele falou em entrevista coletiva sobre a chegada de um ex-companheiro dele, que agora vai voltar a ser companheiro, que é o chileno Carlos Palacios, que também pertencia ao Internacional, assinou com o Vasco um contrato de 3 anos, é um jovem jogador, apenas 21 anos, atacante. Quando chegou ao Internacional em 2021,
muita gente ficou de olhos bem abertos para ver o Palácio jogar, porque ele veio a peso de outros, cerca de 3 milhões de dólares o Palácio chegou ao Inter, então era um jogador com que a direção do Internacional tinha uma expectativa muito grande, mas ele não conseguiu demonstrar todo o seu futebol em 2021, em 33 jogos, 34 jogos na verdade, apenas 3 assistências e nenhum gol. E nessa temporada, jogando lá com o Cacique Medina, ele só atuou por 29 minutos. Então no Vasco, a expectativa e a tendência é que ele tenha muito mais minutagem, que ele possa sim voltar a ser aquele jogador que despertou o interesse do Internacional. E sobre esse tema, quem falou na entrevista coletiva foi o Zé Gabriel, que vai reencontrar o Palácios, 2 jogadores ex-Inter, agora vestindo a camisa do Vasco. Bom jogador, tecnicamente dispensa comentários, uma carreira brilhante pela frente, com convocações para o Chile, jogador de seleção, de eliminatória. Então, como tenho falado do Eric, mas nunca vai chegar para nos ajudar, para somar, e espero que ele seja muito feliz aqui. Bom, assim, o Palácio me ligou, mandou mensagem, a gente conversou um pouco rapidamente, querendo saber como que era o clube, a expectativa, das melhores. Assim como eu vim para cá também, eu busquei informações com o Vitinho que já estava aqui, então eu falei para ele, pode vir, que vai se sentir em casa. O Zé Gabriel, esse deve começar o jogo contra o Vila Nova, deve ser titular, e pode ser que o Juninho também inicie o jogo, mas o Juninho, ele é dúvida para esse confronto contra o Vila Nova, isso porque ele sentiu um desconforto na coxa direita, ele ainda não treinou, a expectativa é que o departamento médico consiga recuperar esse jogador para essa estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, até mesmo pela importância que o Juninho tem nesse elenco, viu, GV e amigos? Dos 15 jogos do Vasco, o Juninho participou de 14. Então a gente sabe que é o motorzinho desse meio-campo do Vasco e, é claro, a expectativa do torcedor é que ele possa estar em campo na próxima sexta-feira. Estreia do Vasco da Gama na Série B contra o Vila Nova, viu, GV? Valeu, Flavinho, obrigado. Qualquer novidade, só chamar. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!